Muitas vezes nós queremos viver esse resultado, essa honra, essa promoção, essa conquista, mas pagando o preço que é conveniente para nós. E não o preço que essa promoção está exigindo, que essa conquista está exigindo, que esse setor está exigindo, que esse lugar está exigindo. Quem está entendendo, por favor? Muitas vezes, isso é o que acontece. Em vez de pagarmos o preço que aquilo vale, não, eu quero pagar o preço que é conveniente. Mas espera aí, se eu pagar o preço que é conveniente, eu não vou ter o resultado que eu quero. E muito menos o resultado que é conveniente. Eu terei o resultado que é inferior. Que aí é o que as pessoas não querem. Mas quando a gente para e coloca na balança, será que o preço que eu estou pagando é o preço para eu viver essa promoção? Para eu viver essa conquista? Para eu alcançar esse nível? Ou eu estou pagando o preço que é conveniente para mim? Senhor, aqui estamos nós, gratos ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade. Pedimos, meu Deus, para que o Senhor passe com teu sangue, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nos limpa, nos purifica, nos santifica. Meu Deus, vem ao nosso encontro, Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui, nessa quarta-feira, no projeto Casa Firme, meu Deus, crendo e tendo a certeza, Senhor, meu Pai, que nós estamos caminhando por uma glória maior. Nós estamos caminhando, Senhor, para um final de ano de uma nova unção, uma nova realidade. Ó meu Deus, um novo poder sobre a nossa vida. Até porque, Senhor, a Tua palavra nos garante que no final o Senhor iria derramar o melhor. Ó meu Deus, o final é melhor do que o início. E eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, em dias gloriosos, em dias de definições. Eu creio, meu Deus, em dias de mudanças, em dias, meu Pai, de restaurações. Meu Deus, eu creio no mover do Senhor. Eu creio no Teu agir. Eu acredito, meu Pai, que nada, meu Deus, vai permanecer do mesmo jeito. Nada vai permanecer da mesma forma, não, Senhor. Não. Meu Deus, eu creio que nós estamos indo para uma glória maior. E o que nos move é essa certeza, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, que vencemos o mau tempo. Alguns, meu Deus, venceram o trânsito. Aliás, todos nós vencemos alguma coisa para estarmos aqui. Meu Deus, porque nós temos a certeza, Senhor, que todo investimento que temos feito, cada oração, cada culto, cada jejum que temos participado, jejuns, meu Deus, que a igreja tem realizado, mas jejuns pessoais que cada um tem feito, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que todos esses investimentos produzirá para nós uma glória muito maior, Senhor. Resultados superiores, um progresso, meu Deus, que vai além do que nós estávamos esperando, Senhor. Um favor, uma glória, meu Deus, que até então, Senhor, nós não tínhamos alcançado ainda. Eu creio nisso. Eu creio, meu Deus, que é tempo de mudança, é tempo, Senhor, de novas conquistas, é tempo, meu Pai, de novas realizações, é tempo de nós vivermos e desfrutarmos do sobrenatural. Meu Deus, vem ao nosso encontro, nos encha, meu Pai, da Tua unção, meu Deus, nos enche da Tua presença, até porque, Senhor, tudo só faz sentido se o Senhor nos abençoar, se o Senhor estiver conosco, porque se o Senhor não estiver conosco, nada mais faz sentido. Então, meu Deus, vem ao nosso encontro, Senhor, que esse período, que esse momento que nós estivermos aqui, que o Senhor se manifeste, trazendo a nós uma glória muito maior. Perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, o que falamos, o que pensamos, o que fizemos. Se entristecemos o Teu Santo Espírito, tem misericórdia de nós, Senhor. Venha ao nosso encontro. Assuma a direção dessa reunião, pois o altar é seu, a igreja é sua.
Meu Deus, tudo pertence a Ti. Venha sobre nós, Espírito Santo. Obrigado por esse dia. Obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, pessoal. Está ligado à sua vitória. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Em nome de Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: uma unção. Diga: uma nova unção. A unção do vinho novo está jorrando sobre a minha vida. Diga: eu vou viver nessa reta final tudo que eu não vivi ainda esse ano. Você crê nisso? Assim será então, em nome de Jesus. Sente-se, por favor. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Na sexta-feira, a bispa, através do Espírito Santo, trouxe uma palavra para nós, que é uma palavra que ela tem rico em detalhes. Tem muito assunto, tem coisas que a gente pode escorrer, coisas que a gente tem que voltar a ouvir, deixar entrar. Então, veja bem, nós vivemos numa era onde se apresenta muitas facilidades. Só que o caminho da facilidade não é o caminho que vai te levar para um confronto. Não é o caminho que vai te levar para um amadurecimento. Não é um caminho que vai te levar para uma visão ampla. O caminho da facilidade sempre vai levar a pessoa a pular etapas, a pular processos. E todos nós sabemos que, para uma grande vida, uma vida poderosa, uma vida abundante, uma vida extraordinária, só existe um caminho, que é pagar o preço certo, passando por cada etapa, passando por cada processo, fazendo aquilo que tem que ser feito. E fazer aquilo que tem que ser feito é muito diferente de fazer o que a gente quer, do que é confortável e do que é agradável a nós. Então nós vivemos essa era onde as pessoas têm buscado muitos atalhos. Mas como eu disse, os atalhos não vão te levar para esse confronto. E a gente sabe que ninguém cresce na facilidade. Ninguém cresce no comodismo. Ninguém cresce na inércia. Ninguém cresce ficando parado no mesmo lugar. Nós precisamos nos movimentar. Até porque, uma coisa que a gente escuta bastante, que milagres eles são provocados. Então, eu provoco o meu milagre, eu provoco a promoção, eu provoco a conquista. Como? Indo para o caminho do processo. Indo para o caminho que muitas vezes é doloroso, que é necessário. Eu costumo dizer que as pessoas elas querem muito a honra da cruz, né? O resultado que a cruz pode oferecer. Só que elas querem pular a etapa da via dolorosa. E não tem como. Porque se nós queremos uma grande vida, nós precisamos saber o que cabe, qual é o caminho que nós precisamos trilhar e qual que é o caminho que a gente tem que passar longe. Mas devido a esse mundo de valores invertidos, as pessoas sempre estão indo em procura da facilidade. Agora, a gente sabe que facilidade não traz um resultado duradouro. Ela pode trazer uma falsa sensação de conquista, uma falsa sensação de sucesso. Mas aquilo não está se consolidando, aquilo não está se firmando. Bastou ali uma pequena tempestade que aquilo vai desmoronando. E quantas pessoas têm vivido assim? Sempre estão procurando o caminho mais fácil. Mas quando a gente vai para a Bíblia, nós vamos encontrar que não existiu facilidades para ninguém. Toda pessoa que quis viver uma grande vida, ela precisou de romper com alguma coisa. Primeiramente, os rompimentos são internos e após, externos. Se a gente até pegar
palavra de hoje, que falamos, né, sobre Bartimeu, sobre Zaqueu e dentre outros exemplos que foram citados, nós vamos ver que tanto Bartimeu quanto Zaqueu tiveram que romper. Não foi indo pelo caminho da facilidade. O caminho que Bartimeu, por exemplo, encontrou foi um caminho onde as pessoas estavam mandando ele calar a boca. Foi o caminho onde ele tinha confrontos externos. Mas não só externos, com certeza internamente também. Porque ele precisava de romper com uma cultura, romper com uma crença, romper com um lugar interno. Ele precisava de enfrentar os desafios. E você vê que quando ele enfrentou os desafios, aquilo ficou evidente externamente, que é quando ele começa a gritar mais alto, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali ele obteve a cura. Zaqueu a mesma coisa. Zaqueu, ele queria ver Jesus, está escrito lá. Mas ali ele também precisava de rompimentos. Romper com uma imagem, romper com status, romper com orgulho, romper com egoísmo, porque toda pessoa que vive de imagem é orgulhosa, é egoísta, né? Ela é o Deus dela mesma. E ali você vê que houve um rompimento também da parte de Zaqueu. E os dois, tanto Bartimeu quanto Zaqueu, alcançaram ali um resultado extraordinário. Porque eles entenderam que não era longe da presença do Senhor que eles iam obter o resultado que eles tanto queriam. Porque se Zaqueu tivesse olhado para a multidão, se ele tivesse olhado para a imagem dele, que era o caminho mais fácil, ele jamais teria subido na figueira. Se Bartimeu tivesse olhado para a circunstância, para a multidão, para as pessoas mandando ele calar a boca, ele também não ia sair do lugar. Mas você vê que eles tomaram a decisão de romper e fazer o que era necessário. Gritar mais alto, chamar a atenção do Senhor, se movimentar. Mas por que hoje em dia as pessoas elas têm procurado o caminho da facilidade? O nome já fala, é o caminho mais fácil. Só que o caminho da facilidade, ele sempre vai te apresentar, diga assim comigo, fontes contaminadas. Que é o que a bispa bateu bastante na sexta-feira. E aí que está o grande perigo. Nenhum caminho de facilidade vai te apresentar fontes saudáveis. A aparência pode até ser de uma fonte saudável, mas a essência é uma fonte contaminada. E é por isso que a gente vê pessoas e pessoas destruindo com a própria vida, destruindo com a casa, destruindo com a família. Por exemplo, hoje em dia, né, existe tantos e tantos vícios, dentre eles a jogatina. Quantas pessoas que vão lá e investem num aplicativo, por exemplo, acreditando que aquilo vai trazer algum tipo de lucro para ela. Só que o algoritmo, ele não é bobo. A pessoa investe 50, ganha 100. Investe 100, ganha 200. Mas daqui a pouco, aquele investimento que ela fez, aquele aplicativo só vai sugando dela. Só vai tirando. E com certeza você já viu reportagens, por exemplo, de pessoas que se suicidaram. Que a dívida estava num alto nível. Devendo para agiota, devendo para pessoas e assim por diante. Mas por que aquelas pessoas, porque essas pessoas, elas acreditam que aquele aplicativo, aquele sistema vai dar a ela algum retorno? Porque ela decidiu pegar o caminho mais fácil. Em vez de parar, trabalhar, ter um serviço honesto, ser excelente no que faz e assim por diante. Então, você vê que as pessoas sempre estão procurando a facilidade. Por quê? Porque o processo muitas vezes não é gostoso.
exige, é dolorido. Só que quando você aprende a ter a perspectiva do final, olhar sempre para depois, você vê que vale a pena. Se eu perguntar aqui quantas pessoas que passaram por situações que, quando você estava vivendo aquilo, era tudo que você menos queria, era passar por aquilo. Era tudo que você menos queria, era viver aquele momento. Mas hoje, depois de você ter passado, ter vivido, agora sua mente ampliou. Com certeza você está mais maduro, está mais centrado, tem uma visão mais ampla. Então, aquilo que naquele momento trouxe dor, agora você olha e aquilo te traz alegria. Por quê? Porque você já não é a mesma pessoa mais. Mas se fosse por uma opção, por uma escolha, talvez você iria escolher, eu não quero passar por isso. Mas isso aqui é necessário. E quantas pessoas que passaram por situações que elas mesmas provocaram, que obviamente não é bom, que trouxe marcas terríveis para a vida, situações danosas. Mas quando você para analisar todo um contexto da coisa, ali você vai encontrar que foram pessoas que elas decidiram se contaminar de fontes adulteradas, fontes estragadas. Sabiam que aquilo no final não iria produzir algo bom, mas mesmo assim insistiu. Então, quando a gente fala de fontes, é um assunto muito amplo. Mas vamos pegar um que pode resumir tudo. Existe a fonte do pecado. É ou não é? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Responda só os sinceros. A fonte do pecado é bom ou é ruim? Hã? Calma, um de cada vez. É bom ou é ruim? É bom. A carne quer. A carne deseja. A carne, ela anseia pelo pecado. A gente sabe disso. O pecado para a carne, ele é gostoso. Ele vale a pena. Mas todos nós sabemos que essa fonte do pecado vai produzir o quê? O salário do pecado vai produzir morte. Mas por que que muitas vezes você encontra pessoas insistindo? Ela sabe que a fonte produz morte, ela sabe que a fonte está contaminada, mas mesmo assim ela insiste. É onde você vê as pessoas cegas. Por quê? Porque elas estão insistindo em algo que está na cara que não vai dar certo. Só que aquilo, a fonte que está contaminada, que é o pecado, vai produzir ali, no seu início, aquela falsa sensação de alegria, de bem-estar. Ela vai produzir coisas aparentemente boas. Que aí quantas pessoas que elas continuam e elas acreditam que está tudo bem, está tudo certo. Mas no final a gente sabe, porque assim, e aí cada um aqui tem a sua história. Mas toda vez que você cometeu um erro, um pecado, lá no fundo, você sabia que aquilo iria dar errado. É ou não é? A gente sabe. Nós não somos tão, como que eu posso dizer, inocentes assim. A gente sabe que aquilo lá na frente vai explodir. Mas mesmo assim, alguns insistem em manter. Por quê? Pelo óbvio, a fonte está contaminada. Então veja, a fonte contaminada vai trazer uma certa saciedade? Vai. Alívio? Vai. Mas no final das contas, aquilo vai exigir dela. E vai exigir muito. Não é à toa que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E quantas pessoas estão morrendo? Que a pior morte de todas é a morte espiritual. Morrendo espiritualmente. Deixando de buscar, deixando de orar. E o pior, são pessoas que um dia até provaram de uma glória maior. Viveram num resultado expressivo. Só que aí vai deixando coisas entrarem e isso vai destruindo de dentro para fora.
Então todos nós sabemos que aquilo que nós ouvimos é como fonte. O que eu estou parando para ouvir? Essa fonte que eu estou parando para ouvir está contaminada ou não? O que nós colocamos os nossos olhos, aquilo está jorrando alguma coisa. E aquela fonte está contaminada ou não? O que nós paramos para pensar, os pensamentos. Todo mundo tem total capacidade de escolher o que vai pensar ou não. Então eu paro e eu analiso. Espera aí, deixa eu ver, está contaminado? Esse pensamento aqui, ele me dá esperança, ele me leva além, ele me leva a romper, me leva a sair de uma zona de conforto, me leva para um resultado superior. Não, então tem algo de errado. É muito fácil identificar. O que eu estou falando? Essa fonte está contaminada ou não? As minhas palavras são palavras poderosas, palavras de destino, palavras que vão edificar outras pessoas, palavras que vão curar outras pessoas, palavras que vão trazer resultados expressivos para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, ou palavras que só têm pesado o ambiente? Tudo isso a gente vai identificando. Porque tudo o que acontece, o que a gente fala, as atitudes que nós temos, isso é tudo resultado do nosso interno. O que acontece dentro reflete fora. Quantas vezes, por exemplo, em atendimentos, e eu dou esse exemplo para você ver como que são as coisas. Às vezes no atendimento, já peguei situações, por exemplo, da pessoa estar ali e de repente ela solta um palavrão. E aí a pessoa não sabe aonde socar a cara. Só falta colocar debaixo da cadeira só. E pede perdão, pede desculpa, pede isso, pede aquilo. E eu sempre falo a mesma coisa. E eu digo, não adianta tentar esconder isso, é você. O que aconteceu? Chegou aquela hora que você não vigiou a sua segunda imagem, que aí na verdade saiu só o que estava dentro. Então, isso vai se estendendo para tudo. Às vezes a pessoa quer tentar maquiar uma coisa aqui, quer tentar esconder outra coisa ali, mas não adianta, sempre vai sair da fonte que nós estamos nos alimentando. Sempre vai sair. Através do que nós estamos falando, através daquilo que nós estamos pensando, através daquilo que nós estamos sentindo, fazendo. Então a nossa vida, de um modo geral, os nossos resultados, estão mostrando das fontes que nós estamos bebendo. Então, se você para um tiquinho aí e olha para a sua vida agora, aí você vai identificar os seus resultados. Os seus resultados estão mostrando qual é a fonte. Que fonte é essa? Nós temos que parar e ter essa capacidade, porque senão, quantos que vão vivendo no automático? Entra o ano e sai o ano e é a mesma coisa. E a pessoa vai acreditando que lá no final vai dar certo. A gente sabe que não vai. Porque se a fonte está contaminada, os resultados estão contaminados. O modo de pensar está contaminado. O modo de enxergar a vida está contaminado. O que nós estamos falando está contaminado. Enfim, é uma contaminação total. Quem está entendendo, por favor? Mas tudo isso provém do quê? Daquela ideia que pular processo vai trazer um resultado benéfico. Então, eu prefiro escolher o caminho da facilidade, porque o caminho da facilidade, ele não vai me confrontar, ele não vai exigir nada mais de mim, ele vai sempre me manter naquela vida passiva, acomodada, inerte. Sempre assim. O caminho da facilidade. Só que é esse mesmo caminho da facilidade que está me dando fontes contaminadas. Porque nós nunca vamos encontrar em lugar nenhum que pessoas que pularam processos, pessoas que escolheram o que é fácil, construíram uma grande vida. Nós nunca vamos encontrar. Muito pelo contrário. Nós vamos encontrar que todas as pessoas que construíram uma grande vida passaram por processos dolorosos. Não escolheram o caminho da facilidade. Não escolher o caminho do conforto. Porque toda pessoa bem-sucedida, ela não faz só o que ela quer. Muito pelo contrário.
A vida dela consiste em fazer mais do que ela não gosta do que ela gosta. Mas por quê? Porque a pessoa tem a perspectiva do final, ela está olhando para frente. Ela não está presa ao passado. Não, peraí, eu sei que eu posso ter um resultado muito superior. E não adianta, todos nós sabemos que na vida nós escolhemos os preços que a gente quer pagar. Tudo tem um preço. Ninguém vive uma vida dizendo, não, eu não pago preço para nada. Não, a gente paga. Tem o preço para ser uma pessoa bem-sucedida, tem o preço para ser uma pessoa mediana, medíocre, e tem o preço para ser uma pessoa miserável. Todo mundo paga o preço por alguma coisa. Só que as pessoas, elas estão pagando um preço, aquele preço de uma vida miserável, achando que elas vão viver uma vida poderosa e abençoada. Tem como isso, gente? Não tem. Mas por quê? Acreditam em mentiras. Por quê? Porque estão se alimentando de uma fonte errada. Porque uma fonte contaminada vai nos levar a acreditar em mentiras. Ela vai nos levar a acreditar que é fazendo pouco que a gente vai colher o máximo. O mínimo. Fazendo o mínimo, nós vamos chegar num alto nível. Isso não existe. Mas é as mentiras que alguns vão acreditando. E isso tem sido um roubo na vida de muitas pessoas. Tem coisas que são óbvias, só que as pessoas vão ignorando. Tem uma coisa que é muito e muito, muito óbvia, que é a lei do quê? Plantio e colheita. É óbvia. Está na cara. O que eu planto, eu colho. Eu costumo dizer, porque a gente encontra pessoas que elas não acreditam numa lei como essa, que é universal. Serve para todo mundo. E eu sempre dou o mesmo exemplo. Então vem cá. O arroz que você comeu hoje no almoço, alguém teve que plantar. O feijão, a salada, a fruta, não chegou no teu prato nada. É ou não é? Então veja, se no campo físico, natural, é assim que funciona, quem dirá no espiritual? Mas é aquilo, a pessoa planta A esperando colher B, não tem como. Mas por quê? Se alimenta de uma fonte contaminada, acredita em mentiras e continua vivendo a vida, achando que no final vai dar tudo certo. Eu estou pagando um preço medíocre aqui, mediano, não, mas eu creio que o meu resultado será explosivo. Aonde? Em nenhum momento da Bíblia nós vamos ver esse tipo de resultado. Muito pelo contrário. Nós vamos ver pessoas que fizeram de qualquer maneira e o resultado não foi um resultado qualquer, foi um resultado pior do que foi plantado. É ou não é, gente? Foi um resultado inferior. Porque é assim que acontece. Então, nós temos que parar e, de fato, analisar quais são as fontes que nós estamos ingerindo. Quais são as fontes que nós estamos bebendo? Porque, veja bem, é muito fácil nós falarmos que não, peraí, eu estou ouvindo a palavra. Minha fonte é a palavra. Minha fonte é Deus. Eu escuto o programa da Bispa todo dia, eu leio o devocional, eu leio o livro tal, maravilha. Só que é na pressão que vai sair o que está dentro. É naquele dia mal, é naquela dificuldade, enfim, uma situação difícil que chega até você, que ali você vai revelar, de fato, qual é a fonte que você se alimentou. Porque às vezes, quantas vezes nós encontramos pessoas que apenas têm um conhecimento só. Elas sabem dizer e falar muito bem, mas no dia a dia não é nada do que sai. Porque é o que eu disse, diga assim comigo, os meus resultados, diga, eles denunciam a fonte que eu estou bebendo. Eles denunciam. A pessoa tenta esconder, tenta jogar debaixo do tapete, faz isso, não adianta. Vai chegar uma hora que vai ficar evidente. É igual, por exemplo, se você já mudou de casa, por exemplo, às vezes você vai para uma casa ali, você olha, está perfeita, só está maquiada só. O que é o está maquiada? Só está pintada.
deu a primeira chuva, apareceu todos os defeitos da casa. Você já teve essa experiência já? Eu já tive, é terrível. Você olha, você fala, nossa, é até melhor que a casa anterior, até chover. E quantos que estão assim na vida? Eles vão se maquiando da palavra. Só que por trás disso estão se contaminando com outras coisas. Até porque nós vivemos num tempo que se tornar evangélico é moda agora. Eu ainda dizia recentemente que as pessoas estão apenas acostumadas com o mover numérico. E nada mais do que isso. E é por isso que a gente vê o que nós estamos vendo. Famílias destruídas, jovens sem identidade, pessoas se afundando, casas se afundando. Mas tudo isso provém a essência, fonte contaminada. Continua acreditando em mentiras, assistindo coisas que não prestam, ouvindo o que não deve. Seja alguém falando, ou seja, as vozes internas. E tem uma coisa, uma palavrinha, eu tenho pregado bastante nesses últimos dias sobre isso, que todos nós precisamos assim buscar urgentemente. Diga assim comigo, discernimento. Se nós não pararmos e buscar com a força da nossa vida discernimento, qualquer um de nós podemos nos afundar. Porque não é à toa que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Agora, como que essa pessoa não cai? Se ela tiver discernimento. Ela vai entender o que cabe, o que não cabe, qual é o momento que ela deve estar, o que ela deve fazer, o que ela não tem que fazer, o que ela tem que tirar, o que ela tem que colocar. Então, por falta desse discernimento, nós vemos pessoas bebendo dessas fontes. A fonte do adultério, a fonte da pornografia, a fonte da falsidade, a fonte da mentira, a fonte do pecado. Que tudo isso lá na ponta está gerando morte, está gerando frustração, está gerando incômodo. Só que essas mesmas pessoas, elas não querem parar e pagar o preço certo. Porque, veja bem, pagar o preço que é conveniente é gostoso. É ou não é? Você já comprou algo de alguém e você quis colocar o preço? Alguém já fez isso? Já ou não? Só o sincero só, cadê? Obrigado, eu também. Você olha, você quer aquilo, você quer comprar, mas você coloca o seu preço. Por quê? Porque é conveniente você pagar aquele valor. Só que às vezes, na maioria das vezes, a pessoa fala, não quero. Eu quero X. Que muitas vezes é o valor que você não quer pagar. Mas é o valor que aquele produto tem. É o valor que aquele produto vale. Aí amplia. Muitas vezes nós queremos viver esse resultado, essa honra, essa promoção, essa conquista, mas pagando o preço que é conveniente para nós. E não o preço que essa promoção está exigindo, que essa conquista está exigindo, que esse setor está exigindo, que esse lugar está exigindo. Quem está entendendo, por favor? Muitas vezes, isso é o que acontece. Em vez de pagarmos o preço que aquilo vale, não, eu quero pagar o preço que é conveniente. Mas espera aí, se eu pagar o preço que é conveniente, eu não vou ter o resultado que eu quero. E muito menos o resultado que é conveniente. Eu terei o resultado que é inferior. Que aí é o que as pessoas não querem. Mas quando a gente para e coloca na balança, será que o preço que eu estou pagando é o preço para eu viver essa promoção? Para eu viver essa conquista? Para eu alcançar esse nível? Ou eu estou pagando o preço que é conveniente para mim? Então isso deve entrar e ampliar. Porque, veja bem, nós estamos caminhando para a reta final do ano, hoje é dia 10. Passa voando agora esses últimos 21 dias. Né? Passa voando. E o que nós estamos fazendo, o preço que nós estamos pagando, está determinando como nós vamos chegar dia 31. Não adianta eu e você querer pagar um preço que é conveniente, achando que dia 31 a gente vai estar dizendo, não, eu bebi do melhor vinho. Não vai acontecer. É meio óbvio. Só que aí as pessoas elas vão ignorando. E não adianta ignorar a verdade.
Não adianta nós ignorarmos a palavra. A palavra continua sendo verdade. E a palavra me mostra que se eu plantar A, eu vou colher o A. Se eu plantar B, eu colho B. E assim por diante. Então, se eu não paro para buscar discernimento, eu posso estar achando que eu vou viver o resultado uau, e eu não vou viver, porque eu estou pagando o preço que é conveniente. E pagar o preço que é conveniente é fácil. É gostoso. É o que nós queremos. É o que é agradável a nós. Mas para vivermos essa vida num alto nível, o preço é mais elevado. O preço é um outro preço. Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é o do dia a dia. Se você quer comer num bom lugar, você não vai pagar R$ 9,90. É ou não é? Não, eu quero comer um rodízio, R$ 29,90. Aonde? É bom? Será mesmo? Será que é tudo de primeira? Olha, eu quero vestir uma boa roupa. Você não vai pagar R$ 9,90 na roupa. É ou não é, gente? Tem um preço. Você pode encontrar valores assim? Você encontra. Você vai no Brás ali, você encontra de tudo. É ou não é? Você encontra de tudo. Mas, por exemplo, roupa. Às vezes você olha para a costura, está mais torta que tudo. Ok, você quer pagar esse preço, tudo bem, você vai ter esse resultado. Mas lavou, pode jogar fora, é descartável. Então, não adianta, a gente sempre vai pagar um preço. Por que não pagar o preço para beber da fonte certa? Por que não pagar o preço para ter o resultado certo? Como ainda a bispa tem falado tanto no programa, falou tanto, né? Por que não ser intencional? Isso é o que vale a pena. Porque quando você aprende a olhar no final, você agora começa a ter uma perspectiva diferente. Você está olhando lá na frente. Opa, vale a pena fazer isso? Ou, não, não vale a pena, eu não quero ter esse resultado. Sabe uma coisa que eu aprendi? Antes de qualquer situação, eu analiso. Eu vou dar conta de colher isso aqui? Eu vou dar conta, eu vou suportar esse peso, essa pressão. Eu vou dar conta. Deixa eu parar, deixa eu ver no que isso vai acarretar a minha família. Não, não vou dar conta. Então, se eu não vou dar conta, eu não vou nem chegar perto. Entendeu ou não? E quando você aprende a pensar dessa maneira, você evita tanta coisa. Tantos desgastes, tanto sofrimento. Evita tantas dores. Por quê? Porque você decidiu, se eu me alimentar da fonte correta, essa fonte vai me dar o quê? Sabedoria, visão, discernimento. Essa fonte vai me dar clareza. Essa fonte, ela vai potencializar o meu potencial. Essa fonte vai dar a mim o que eu até então não tinha alcançado e não tinha vivido. Vai dar destreza. Aí você pega, por exemplo, né, a unção de Bezalel. O cara sabia mexer com tudo. Mas veio da onde essa unção? Veio do Senhor. Você pega a história de Davi, você pega a história de tantos e tantos personagens da Bíblia que viveram uma grande vida, por quê? Porque um dia pararam e tomaram a decisão de se alimentar da fonte correta. Se nós pegamos, por exemplo, o contexto de Abraão, Abraão tinha tudo para não ser nada. Tinha tudo. Veio de um contexto onde era fabricado ídolos. O exemplo que ele tinha era de um homem que até saiu de um lugar, mas parou no meio do caminho. E ali ficou, e ali morreu, e não construiu nada de relevante. Então, ele tinha tudo para seguir o mesmo padrão. Para seguir a mesma história. Só que ele para e toma a decisão, não, peraí. Olhando para esse resultado, não é o que eu quero. Então, se não é o que eu quero, eu preciso também saber que se eu alimentar da mesma fonte que meu pai alimentou, eu vou viver o mesmo resultado. Então, eu vou me alimentar de outra. Olha como são as coisas. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa passando por uma crise no casamento. E eu falava para essa pessoa, olha, você tem que trabalhar para não repetir histórias. Porque o seu contexto, eu conheço a história,
seus pais são separados, a família toda, ninguém está junto, é um ou outro que salva. Olha qual é a mentalidade da pessoa. Ah, não, mas se o fulano não mudar, eu não tenho problema de separar. E eu disse, não, mas peraí, você está errado. Não tem que ser essa mentalidade que tem que ter. Está vendo como são as coisas? A pessoa ela vai acreditando em mentiras. Não, mas eu não tenho medo, porque não é porque os meus pais separaram, porque os pais dele separou, que eu tenho medo agora de separar também. Não, eu penso nisso, não sei o quê. Eu falei, olha, você tem um pensamento equivocado. Porque até agora você não percebeu que vocês estão repetindo a mesma história dos pais de vocês? Então, eles se contaminaram com uma fonte estragada. Vocês vão se contaminar também? Estão quase aí 10 anos casados, para agora separar? Então as pessoas elas vão entrando numa linha que quando você pega a essência de tudo, são pessoas que pararam para ouvir o que não devia. Acreditaram em mentiras. E talvez a maioria aqui, para não dizer todos, em vez de sermos formados, somos deformados. Talvez muitos aqui vieram de um contexto difícil. Então, desde a tenridade, muitas vezes, foi sendo apresentada a você uma fonte contaminada, com valores distorcidos, mentiras que foram contadas, crenças que foram colocadas sobre você. É ou não é? Então, nós temos um único meio para que essas fontes agora, elas sejam mudadas e transformadas. Qual que é o meio? É a palavra. Então, se eu não paro e eu aplico, se eu não paro e eu jogo na fonte do coração, ele continua contaminado. Coração contaminado, vida contaminada. Tem alguém aí? É desse jeito que funciona. Então, só para eu ler aqui, para complementar o raciocínio, segundo a Reis 2, diz assim, ó, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que essa cidade é bem situada. Diga, bem situada. Isso. Como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril. A terra é bem localizada, a cidade é bem localizada, mas tem um porém. A água não é boa, a terra também não. Quantas pessoas que a gente encontra assim? Você olha para a pessoa e fala assim, olha, parece ser uma boa pessoa. Só que os resultados dela estão mostrando que ela não tem espírito, água, e o coração está contaminado. Por isso que alguns não avançam. Gente, eu conheço pessoas que não é falta de alguém que apoie. Não é falta de um bom ambiente. Ou seja, a pessoa está num lugar bem localizado, bem situado, mas não avança. Por quê? Porque não tem espírito. O coração está contaminado. Como a gente acabou de ler, a terra é estéril. Eu gosto de dar um exemplo básico também, para melhorar o entendimento. Todo mundo aqui com certeza já fez uma pipoquinha já. Já ou não já? Você vai lá e você compra até uma pipoca cara no mercado. Prêmio. Estoura quase toda. Sempre tem um milho. Eu costumo dizer que é um milho amargurado. O trem não vai. Todo mundo estoura, menos ele. E aquilo ali é um aprendizado para a vida. Tem gente que está num ambiente bom. Vamos pegar o contexto da pipoca. O calor da panela é o mesmo para a panela inteira, para todos os milhos. A manteiga, o azeite, o óleo, sei lá o que for. O micro-ondas, não sei. Então, naturalmente, era para todas estourar. Mas sempre tem um que não vai. Pois bem, tem gente exatamente assim na vida. Tem tudo para estourar. Tem tudo para ir longe. Para arrebentar. Para viver uma realidade que nunca foi vivida. Tem gente que tem tudo para transformar a história da família. Para curar o destino da família. Mas é amargurado. Não vai. Gente, eu conheço pessoas que têm um talento, que onde que coloca a mão, a coisas, nossa,
A pessoa faz numa facilidade, mas a vida não avança, não cresce. Eu conheço pessoas que elas conseguem influenciar outras pessoas muito rápido e muito fácil. Só que elas usam isso para o mal. São pessoas que tinham tudo para ir, mas não vai. Como a cidade. Ele disse, 20, tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água. E disse, assim diz o Senhor, tornei, vamos juntos, diga, tornei saudável esta água. Diga a ela, não será mais causa de morte, nem de esterilidade. Que é o que tem que acontecer com muita gente. Deixar a palavra entrar. Porque aonde a palavra entra tem mudança. Aonde a palavra entra o caráter é mudado. Até hoje eu nunca vi uma pessoa que a palavra entrou de verdade e a vida dela ficou no mesmo lugar. Eu nunca vi. Muito pelo contrário. Eu vi pessoas que a palavra não entrou como poderia ter entrado. E no final da história perderam. Então, aonde a palavra entra, aonde ela penetra como verdade, a vida da pessoa muda, o caráter da pessoa muda, a família, a casa, o ambiente, a região, tudo muda. Nada fica do mesmo jeito. Por quê? Porque agora a pessoa está carregando consigo um espírito diferente. Então, por carregar consigo um espírito diferente, ela não aceita mais que as coisas permaneçam do mesmo jeito. Elas não aceitam. Então elas vão orando, elas vão clamando, elas vão dando condições a Deus e aquilo que estava seco, estéril, sem fruto, sem avanço, sem progresso, passa a ter vida. E tudo que tem vida tem resultado. Porque o ciclo natural da vida é que tudo cresça. Se não cresce, está doente. Tem algo de errado. Então, quando tem vida, cresce. Quando tem vida, frutifica. Com certeza você já viu uma árvore frutífera cheia de frutos. Mas com certeza você também já viu uma árvore que era para ter frutos e não tinha nada, seca. Ali fica evidente, estão ampliando, né? Quem tem vida e quem não tem. Quem está se alimentando de uma boa fonte e quem não está. Então, se a palavra ela vai entrando como verdade, tudo aquilo que estava contaminado vai sendo purificado. Mente, coração, espírito, visão, tudo. Nada permanece do mesmo jeito, nada fica igual. E você passa a mudar o ambiente que você está. Você passa a mudar o quarteirão que você vive, o prédio, o bloco, seja o que for. Por quê? Porque agora da sua vida emana poder. Agora da sua vida sai uma nova unção, sai um novo espírito. E aí aquela pessoa que muitas vezes não tinha nada para acrescentar na vida de ninguém, que talvez por anos foi um péssimo exemplo, agora passa a ter vida, passa a ser um bom testemunho, uma inspiração para outras pessoas olhar e dizer, poxa vida, se o fulano conseguiu, eu também consigo. Se o fulano chegou lá, eu também chego. Por quê? Porque agora tem uma nova unção que governa a sua vida. Quem está entendendo? Então tudo muda. Olha, eu gosto, eu já dei esse exemplo algumas outras vezes. Nós temos uma igreja lá no interior, Catanduva. Em Catanduva tinha um viaduto conhecido como o viaduto do suicídio. Eu fiquei 3 anos naquela cidade. E teve não sei se foi o segundo ano, acho que foi o segundo ano que eu estava lá. E aí eu recebi acho que uma notícia, não me lembro agora ao certo. Mas aquilo me incomodou tanto. E a igreja não estava no quarteirão, estava uns 3, 4 quarteirão, estava um pouquinho longe. E aquilo me causou uma revolta, eu disse, não, peraí. Essa igreja está aqui, esse espírito não pode reinar aqui perto. Nem aqui perto, nem nessa cidade. E na época eu chamei os obreiros, foi bem no começo de ano ainda, que eram os jejuns do domingo, né, do Projeto de Conquista.
E eu falei assim, olha, eu vou iniciar um trabalho. Até então seria só um domingo que nós íamos fazer esse trabalho nesse viaduto. Por fim, a gente foi, até então ia ser um domingo. Mas quando a gente começou, então a gente chegou no pé do viaduto, a gente já jogou azeite, e quando a gente foi subindo, e chegou no pico que as pessoas se jogavam, olha, eu vou te falar, eu tive uma experiência que eu nunca tive na vida ali. Mas era uma opressão, que ao modo que eu olhei para baixo, a sensação que dava é que era alguém estava puxando. E ali eu entendi porque muitas pessoas se jogavam dali. E resumindo, a gente acabou, então subimos e descemos o viaduto. E eu falei assim, é o seguinte, eu vou continuar, um domingo não é suficiente, serão 7 domingos aqui agora. E eu falei, quem está comigo vai até o fim, quem entende que não tem preparo para isso, nem volte semana que vem. Resumindo, 7 domingos, 7 unções, clamores em jejum e em oração. E para a glória de Deus, ninguém mais naquele viaduto se suicidou. Ninguém. E aquilo, para mim, me edificou tanto, porque eu vi Deus até confirmando depois de pessoas chegarem na igreja e dizer, olha, eu não sei o que aconteceu, eu quero sumir com a vida e não sei e tal. E eu até tentei dar cabo à minha própria vida no viaduto ali, mas eu não conseguia. Tinha um negócio que não me deixava. E muitas vezes a pessoa nem sabia que a gente tinha feito aquele trabalho. Agora, uma coisa que tinha me chamado a atenção eu perguntei para o pessoal mais antigo da cidade ali, olha, alguém já fez trabalho de oração aqui? Não, a igreja tal. Sempre fizeram. Poxa, por que não teve resultado? Não sou melhor que ninguém. Mas uma coisa eu garanto, eu acredito no que eu faço. Então, eu acreditei de tal maneira que nós carregávamos uma unção, que aquela unção tinha que mexer naquele ambiente, que nunca mais, até o dia de hoje, e não, em nome de Jesus não vai, porque aquele ambiente quem tomou fomos nós. É um ambiente consagrado ao Senhor. Nunca mais ninguém se suicidou ali. Isso é maravilhoso. Mas isso é resultado do quê? De você beber de uma fonte correta. De você acreditar que você carrega uma unção. E aonde você chega tem que mudar. Aonde você pisa tem que mudar. Só que não é apenas uma mudança externa. É uma mudança que começa de dentro para fora. Porque tudo que acontece aqui vai refletir aqui. Amém, gente? Então, tome essa decisão aqui hoje. Mais uma casa firme, mais uma quarta-feira. Estamos caminhando para a reta final. E você ouviu essa palavra na sexta-feira. Então, ela vem para afirmar. E para ser bem sincero, eu tinha outra palavra para hoje. Mas essa é uma palavra que começou desde sexta, ela vai queimando e aquilo, você tem que parar e tem que rever coisas. Porque às vezes, quantos que não, está tudo certo, será mesmo? O que eu estou parando para ouvir? O que eu estou parando para ver? Para falar? O que eu estou pensando? O que eu estou deixando descer para o meu coração? Então é onde você vai parando e vai analisando. Porque qualquer situação tem condições de nos contaminar. Então cabe a nós uma vigilância, cabe a nós um cuidado, cabe a nós ter uma visão clara de onde nós queremos chegar. E por saber aonde nós queremos chegar, nós também sabemos o que não dá mais, o que não dá para levar mais, o que não dá para continuar mais. E a gente sabe que se a gente insistir, lá na ponta aquilo vai explodir. Não adianta pular processo, não adianta pular etapas, não adianta escolher o caminho da facilidade. Crescer dói, crescer exige, mas o resultado final é glorioso. É o que vale a pena. Amém, pessoal? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu projeto, coloca ele no seu coração, feche os seus olhos. A partir do momento que Eliseu foi na fonte,
aquela realidade mudou. Muitas vezes, estamos procurando o problema fora, sendo que na verdade o problema está dentro. Às vezes você pode dizer, não, mas eu não escuto mais nada de errado, eu não falo, eu nem TV eu tenho, não tenho rede social. Mas o que você tem aí dentro do teu coração? O que acontece aí dentro? Aonde ninguém está vendo. Só você e Deus sabe o que está aí dentro. E às vezes você está procurando o problema fora e não está fora. Está lá no profundo do coração. E enquanto a palavra não chegar lá, essa fonte ela pode continuar contaminada. Está na hora de nós jogarmos a palavra de verdade no profundo do coração. É como o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Enquanto nós não temos a capacidade de realmente esconder a palavra no nosso coração, é muito fácil nós enchermos o nosso coração de qualquer outra coisa. E esse é o grande perigo. Porque sempre começa de modo inocente, pequeno, que não vai dar em nada, mas aquilo está sendo contaminado. Nunca se esqueça que não precisa de 1 litro de veneno para matar alguém. Basta algumas gotas. Pequenas gotas pode destruir com qualquer pessoa, qualquer família. Pequenas gotas de inveja, de orgulho, de amargura, tem total condição para destruir com uma família. Pequenas gotas de pornografia, pequenas gotas de mentira, tem total poder para destruir com tudo. Mas quando nós decidimos nos encher da palavra, a palavra tem total poder de mudar o nosso destino. Senhor, Deus santo e poderoso de Israel, eis-nos aqui, meu Pai. Eu peço, meu Deus, para que o Senhor vai passando com teu sangue sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Meu Deus, eu peço para que cada um tenha um entendimento profundo, Senhor, do que vem ouvindo, meu Pai, nesses últimos dias, desde o dia que o propósito começou, Senhor. Quantas palavras profundas, e o Senhor trabalhando de todas as maneiras, meu Deus, para ninguém ficar de fora, Senhor, para ninguém perder o ano. Ó meu Deus, e eu oro e eu peço, passa com teu sangue sobre cada um, sobre cada coração, Senhor. Ó meu Deus, se essa pessoa vem acreditando em mentiras, ó meu Deus, ela vem se enchendo, ó meu Pai, das mentiras do mal, ó meu Deus, ela vem se enchendo, meu Pai, da fonte, a fonte da inveja, ó meu Deus, a fonte da amargura, a fonte da rejeição, ó meu Deus, a fonte do egoísmo, a fonte, Senhor, ó meu Pai, da vergonha, seja lá o que for, meu Deus, se ela está se enchendo, Senhor, de algo contaminado, eu peço, ó meu Deus, que a partir de agora, ela seja purificada, Senhor, mente purificada, coração purificado, vida purificada e resultados gloriosos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, cubra-nos com teu sangue e levanta agora, ó meu Deus, homens e mulheres que estão tomando a decisão, Senhor, de pagar o preço certo, ó meu Deus, homens e mulheres que estão tomando a decisão, ó meu Pai, de passar pelo processo de atrair para a vida glória, atrair para a vida crescimento, atrair para a vida avanço. Eu oro, Senhor, ó meu Deus, para que nessa noite, meu Deus,
Deus, nesse início de mais uma madrugada, ó meu Deus, que cada um se levante, que cada um se levante com coragem, que cada um se levante com ousadia, que cada um se levante, Senhor, ó meu Pai, para romper consigo mesmo, ó meu Deus, romper, Senhor, meu Pai, com as crenças que vem carregando, romper, meu Pai, com as mentiras que vem acreditando, romper, Senhor, ó meu Deus, com a inveja, romper com a amargura, romper, meu Deus, com o velho eu, meu Deus, que muitas vezes ela carrega. Eu oro, Senhor, para que haja rompimentos e que as fortalezas demoníacas, ó meu Deus, o que tem afligido essa pessoa, o que tem achatado ela, o que tem levado ela a acreditar em mentiras, meu Deus, que caia por terra hoje, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, meu Deus, e eu peço, passa com teu sangue sobre cada um, Senhor. Levanta aqui agora, meu Pai, cada um com poder. Levanta, meu Deus, cada um com mais ousadia. Homens e mulheres cheios do teu Espírito, meu Deus, que vão fazer a diferença, Senhor. Que estão decidindo hoje arrancar as impurezas do coração, as impurezas da mente, as impurezas dos olhos, dos ouvidos, da boca, meu Deus, as impurezas das ações, as impurezas das atitudes, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, meu Pai, meu Deus, que nenhum de nós venhamos perder o nosso ano, que nós não venhamos perder as oportunidades, que nós não venhamos perder, Senhor, ó meu Deus, cada palavra, cada unção que está sendo liberada sobre nós, não, mas que possamos nos levantar com mais poder, com mais coragem, com mais ousadia, decidindo, eu vou passar um risco no chão. Não aceito, eu não vou repetir histórias, eu não vou continuar bebendo de uma fonte contaminada que os meus antepassados tomaram, não, eu decido fazer uma risca aqui no chão hoje, e eu vou atrás dessa fonte nova, eu vou me encher dessa palavra, essa palavra que se renova todos os dias, essa palavra que escorre, e ela me traz uma unção nova, ela me dá coragem, ousadia, essa palavra que muda o meu caráter, que transforma a minha essência, eu vou me alimentar dessa fonte, eu vou me encher dessa palavra. Não, eu não vou repetir histórias. Não vou continuar do mesmo jeito. Eu quero mudanças, eu decido mudar hoje. Senhor, meu Deus, passa com teu sangue e ajuda cada um aqui agora, Senhor. Meu Pai, ajuda cada um a se levantar com mais poder, com mais coragem, com mais firmeza, Senhor, com mais determinação, Senhor. Meu Pai, que nesses últimos dias do mês de dezembro, do ano de 2025, Senhor, que cada um aqui possa ir para uma glória muito maior, meu Deus, viver resultados maiores, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor, e eu declaro um povo cheio do teu Espírito. Eu profetizo, meu Pai, a tua unção, a unção que toma, que levanta, a unção que fortalece, a unção, meu Deus, que dá, ó meu Pai, uma energia nova, um vigor novo, que dá sabedoria, visão, inteligência, em nome de Jesus. E que tudo que essa pessoa colocou nesse projeto, Senhor, para não levar para os próximos anos, para o próximo ano, não, ela não vai levar, isso está caindo por terra agora, Senhor, meu Deus, isso cai por terra em nome de Jesus, meu Pai, e ela viverá um final de ano de glória, de resultados superiores, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu li cada oração aqui na terra, Senhor, e eu concordo, meu Pai, com cada um, Senhor. Meu Deus, há pessoas aqui que estão tomando a decisão, que elas não vão repetir histórias, que elas não vão beber, meu Deus, de uma fonte contaminada, não, mas que elas vão pagar o preço certo e não o preço que é conveniente, e eu concordo com essas pessoas, Senhor, e eu declaro, meu Pai, que cada um aqui está gerando grandes testemunhos, Senhor, grandes testemunhos, meu Pai, famílias estruturadas, homens e mulheres cheios do teu Espírito, jovens tementes ao Senhor, pessoas, meu Deus, que fazem a diferença. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço, continue falando com cada um, Senhor, continue levantando cada um, continue fortalecendo cada um, Senhor. Meu Pai, os que vão madrugada fora, sustenta. Meu Pai, nos dê graça no dia de amanhã. Meu Pai, sexta-feira, o nosso jejum. E assim seguimos, Senhor.
sábado, domingo, não paramos. Nós vamos até o fim, porque nós acreditamos, Senhor, em resultados superiores, surpreendentes em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um, concordo com cada vitória, ligo elas aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.